Facebook. Falling more than 5% as we near the session. Facebook. The company's stock plunged overnight after reporting a big decline in daily users. Facebook. In its parent company, its stock has dropped more than 20% after reporting that it lost daily users. What is wrong with Facebook? Em um único dia, o Facebook registrou uma perda de mais de 25% em suas ações, o equivalente a mais de 230 bilhões de dólares em valor de mercado, considerada a maior queda da história do mercado de ações. Por si só, esse não é um dado alarmante, especialmente considerando que o Facebook ainda é a rede social mais utilizada do mundo. São quase 3 bilhões de pessoas acessando a plataforma mensalmente. O que chama a atenção é a possível tendência que está por trás dessa queda. O número de usuários ativos do Facebook caiu pela primeira vez desde que a rede social foi criada 18 anos atrás. No fim de 2021, a empresa perdeu cerca de 1 milhão de usuários. E esse dado isolado não parece importar muito, já que a plataforma tem quase 2 bilhões de usuários ativos todos os dias. Mas ele importa. Olha só, se você tem menos de 35 anos, é bem provável que você use muito pouco ou quase nada o Facebook. E a chance é que você não faz parte da estatística de usuários diários. Quando eu converso com meus amigos sobre o assunto, o consenso é unânime: o Facebook está morrendo. Mas para os investidores isso pouco importa, porque todos os anos o Facebook crescia, tanto em número de usuários quanto em faturamento. E para eles é isso que importa, para onde a plataforma está indo. Para nós, a perda de 1 milhão de usuários parece não ser nada, uma gota no oceano. Mas para o investidor significa outra coisa, que a tendência de queda começou. Esse dado também está associado a uma queda nos lucros de quase 10% em relação ao mesmo período do ano anterior, e isso assustou ainda mais investidores, porque pode indicar que tanto pessoas quanto anunciantes estão começando a migrar de forma definitiva do Facebook para outras plataformas, como o TikTok. Vista principalmente pelos mais jovens como uma plataforma cada vez mais tóxica, o Facebook enfrenta problemas associados à sua reputação, com escândalos como o da Cambridge Analytica, envolvendo a coleta e a venda de dados dos usuários, além da famigerada estratégia de comprar seus concorrentes ou copiá-los para fazê-los ir à falência. No meio desse turbilhão, a empresa Facebook muda de nome para Meta, na tentativa de desassociar a empresa da plataforma que pode estar começando seu declínio, ao mesmo tempo que cria a aparência de que eles têm algo muito melhor e maior na manga para agradar os investidores, o tal do metaverso. Enquanto isso, seus concorrentes desenvolvem recursos cada vez melhores e algoritmos mais inteligentes, abocanhando cada vez mais usuários que antes passavam seu tempo no Facebook ou Instagram. A grande questão a resolver é: será que o Facebook, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, está com os dias contados? E o que eles estão fazendo para virar esse jogo? Para entender isso, precisamos partir do começo. Apesar de ter sido a primeira rede social amplamente utilizada, existiram outras redes sociais antes do Facebook, como o MySpace e o Orkut, bastante popular em alguns países como o Brasil. Mas o Facebook foi criado no lugar certo, na hora certa. Sua popularidade em grande parte coincidiu com a mesma época em que novas tecnologias como smartphones, tablets e internet móvel se tornavam cada vez melhores e mais baratas. Por isso, para o Facebook, essa coincidência resultou em uma excelente época para prosperar. Para se ter ideia, a plataforma se tornou popular mais ou menos na mesma época que o primeiro iPhone foi lançado. Antes dele, os smartphones eram muito mais limitados. Isso quer dizer que, de repente, você podia usar o seu celular para acessar o Facebook e interagir com seus amigos sem precisar estar na frente de um PC, como era na época do MySpace e do Orkut. Então, tudo ficou muito mais fácil. O Facebook também facilitou a troca de mensagens instantâneas com qualquer pessoa com o chat da plataforma, que fez com que muita gente abandonasse os até então populares MSN e Skype. A plataforma logo se tornou a rede social mais utilizada do mundo, abocanhando a maior fatia do mercado. No Brasil, o Facebook ultrapassou o Orkut em 2012 e se tornou a mais usada pelos brasileiros. No mundo, já eram mais de 1 bilhão de usuários a essa altura. Naturalmente, todo esse crescimento atraiu a atenção de um grupo especial de pessoas, os anunciantes, que começaram a enxergar na plataforma um excelente lugar para divulgar seus produtos e serviços, e eles não poderiam estar mais certos. Por isso, o modelo de negócios do Facebook, assim como o da maioria das redes sociais, passou a ser fortemente baseado na venda de espaço para publicidade e no uso de dados para a criação do que são chamados perfis de consumo.
Esses perfis de consumo, em particular, são extremamente interessantes para as empresas, porque dão a possibilidade de se criar anúncios ultra segmentados. Foi exatamente a combinação de um volume absurdo de pessoas e a capacidade de coletar e tratar dados de interesses a demográficos que tornou o Facebook o gigante que é hoje. Toda a história do marketing é pautada em tentar entender o que o consumidor quer, e o que as redes sociais foram capazes de fazer, especialmente o Facebook, foi dar às empresas o mais próximo disso até agora. Um jornal impresso, por exemplo, é talvez um dos formatos de mídia mais genérico e menos interativo. Seu principal destaque é conseguir atingir um público local muito específico, e os anunciantes sabem bem disso. A televisão levou essa dinâmica para outro nível, atingindo muito mais pessoas. Embora ela não consiga escolher para quem vai exibir os anúncios, ela consegue te entregar que perfil de pessoa assiste determinados programas e qual audiência você potencialmente vai atingir. Além, é claro, do mundo de possibilidades que o anúncio em vídeo te proporciona. O Facebook transformou essa indústria em vários pontos. Primeiro, que te permite ser muito mais específico, podendo escolher exatamente para quem você quer anunciar: idade, gênero, interesses, preferências, hábitos de consumo. Mas ele também possui uma inteligência artificial avançada que busca identificar quem, dentro do público selecionado, tem maior propensão de tomar uma ação, como comprar seu produto, visitar seu site ou enviar uma mensagem. Se não fosse o bastante, ele ainda permitiu a entrada do pequeno entre os anunciantes. A TV era ótima em atingir grandes audiências, mas não era para todo mundo. Grandes empresas lucraram muito anunciando na televisão por décadas, e por isso anunciar na televisão era extremamente caro, além de que não era para qualquer nicho de negócios. Geladeiras sempre venderam bem por lá, mas um corretor de imóveis no interior do Rio Grande do Sul provavelmente não teria bons resultados, porque seu produto não era para todo mundo. Isso tudo mudou com o Facebook, que abriu as portas para o pequeno escolher não só para quem ele quer anunciar, mas também onde ele quer anunciar. O Facebook não se tornou grande competindo com o anunciante da TV, ele trouxe toda uma legião de novos anunciantes. O nível de inteligência do Facebook chegou a um ponto que, em um determinado momento no passado, era possível anunciar para uma única pessoa. Em uma matéria do Observer de 2014, eles contam a história de Brian Switchko, que resolveu criar alguns anúncios para o seu colega de quarto como uma vingança de uma pegadinha. Na época, ainda era possível fazer anúncios tão específicos que eles eram exibidos só para uma pessoa, o que foi deixando seu colega de quarto neurótico, achando que o Facebook o estava espionando, já que os anúncios continham detalhes até mesmo da roupa que ele estava usando no dia. Existem vários outros relatos semelhantes na internet, inclusive de pessoas que usaram os anúncios para chegar diretamente à pessoa que estava fazendo um processo seletivo de uma empresa, o que garantia uma entrevista. Esses casos são modestos e talvez nem tão invasivos, mas alguns casos foram extremamente polêmicos, que é exatamente o que eu vou te contar agora. No início, o Facebook era a plataforma mais descolada da internet. Todo mundo tinha ou queria ter um perfil lá. Com o passar do tempo, a experiência do usuário foi mudando e surgiram outras plataformas tão boas ou até melhores. Como parte de uma estratégia para se manter relevante, o Facebook comprou alguns de seus principais concorrentes da época, como o Instagram e o WhatsApp. O WhatsApp não era necessariamente um concorrente para o Facebook, e pagar 19 bilhões de dólares em uma empresa que não dava lucro foi visto como algo surreal lá em 2014, mas para uma empresa que vive de dados das pessoas era uma compra lógica. E as pessoas se perguntam por que o WhatsApp ainda é de graça. 2 anos antes, eles haviam comprado o Instagram por 1 bilhão de dólares, e as pessoas já achavam que Mark Zuckerberg estava louco. Nessa época, o Facebook começou a ficar famoso por comprar todo mundo que começava a crescer. Alguns anos depois, a fama começou a mudar para a empresa que ou compra os concorrentes ou copia e faz com que eles quebrem. Quando comprou o Instagram, o Facebook já tinha uma série de recursos que tem hoje, enquanto o Instagram na época era apenas fotos. Uma rede social simples, em uma época em que as câmeras nos celulares eram razoáveis, a internet era suficientemente boa para carregar algumas imagens. Mas logo o vídeo começou a se tornar uma possibilidade. Especializados em lives, surgiu o Meerkat e o Periscope. Com o crescente sucesso, o Facebook implementou todas as características dos serviços nas suas plataformas. O Periscope acabou sendo comprado pelo Twitter por estimados 100 milhões de dólares. O Meerkat viu sua trágica queda. O filme do Facebook conta a história dos irmãos que alegam que a sua ideia foi roubada por Mark Zuckerberg, mas a verdade é que várias outras ideias foram roubadas e incorporadas dentro das suas plataformas. Esse padrão se estabeleceu desde o primeiro dia.
Quando o Snapchat recusou a oferta do Facebook para vender a empresa por 3 bilhões de dólares lá em 2013, o Facebook rapidamente incorporou seu principal recurso em suas plataformas, o Stories. Hoje ela é considerada uma das principais funcionalidades do Instagram e até o WhatsApp tem sua versão. Eles lançaram o Facebook Gaming para competir com a Twitch, o Workplace para competir com o Slack, Facebook Dating para competir com o Tinder, Marketplace para competir com o eBay e muitas outras funcionalidades. Mas o Facebook foi incapaz de conter o surgimento de plataformas que performassem melhor que a sua e que crescesse mais rápido do que ele podia copiar, como o TikTok. O TikTok oferece algo que não é novidade, os vídeos curtos. Mas ela faz isso de uma forma diferente, o que acabou atraindo muita gente, especialmente os mais jovens. A plataforma rapidamente se tornou uma das principais redes sociais utilizadas entre os usuários de smartphones. A própria plataforma anunciou em setembro de 2021 que havia atingido a marca de 1 bilhão de usuários mensais. O Facebook incorporou a exata mesma funcionalidade dentro do Instagram, o Reels, que depois veio para o Facebook também. Mas isso só fez com que ambas as plataformas se tornassem um ambiente muito confuso, onde dá para fazer tudo, mas ao mesmo tempo não dá para fazer nada. Enquanto isso, o TikTok é simples e direto, ele faz só uma coisa e faz muito melhor. Isso, somado aos escândalos, fizeram com que cada vez mais pessoas abandonassem tanto o Facebook quanto o Instagram. O Facebook sempre foi uma bagunça, o lugar onde supostamente tem tudo, mas ao mesmo tempo nada parece prestar. Quando o Instagram surgiu, ele mostrou o valor de ter menos, apenas fotos. Na época, até fotos com texto nelas tinham seu alcance limitado. As lives e stories criaram uma nova dinâmica que até foram bem recebidos. Já o IGTV, que tentou concorrer com o YouTube, nunca atraiu os usuários e agora o Reels te faz passar horas assistindo coisas inúteis e criando uma geração de imbecis. Mas a queda do Facebook não começou com a concorrência rápida e eficiente, e sim com o monstro que eles haviam criado. Seu sistema de coleta de dados e venda de anúncios se tornou uma arma muito poderosa, e foi sua própria tecnologia que deixou pessoas e alguns governos furiosos. Em 2018 veio à tona o escândalo da empresa de consultoria política Cambridge Analytica, que conseguiu obter dados de dezenas de milhões de usuários do Facebook sem o consentimento deles. Esses dados foram utilizados para fins políticos nos Estados Unidos durante as eleições de 2016, que, aliado a uma estratégia de divulgação de notícias falsas, pode ter mudado a direção das eleições. Em abril de 2021, um grupo de hackers colocou à venda informações de mais de 520 milhões de usuários do Facebook, que incluíam dados como nome completo, endereço, número de telefone e outras informações pessoais. Esse vazamento colocou em xeque a segurança dos dados dos usuários dentro da própria plataforma também. Mais tarde no mesmo ano, outro escândalo envolvendo o Facebook foi noticiado no mundo inteiro. O Facebook Papers, como o caso ficou conhecido, contou com o vazamento de documentos internos da companhia, que acabaram com qualquer dúvida sobre a má-fé da empresa em relação aos dados de seus membros. Os documentos incluíam vários relatórios internos que deixavam explícito que a direção da empresa tinha conhecimento de inúmeros defeitos potencialmente perigosos associados à plataforma, mas que mesmo assim optou por não fazer nada a respeito disso. Especialistas concluíram que as redes sociais do grupo Facebook serviam como plataforma para coisas como disseminação de discurso de ódio, desinformação, impactos negativos na política e até mesmo operações de tráfico humano e cartéis de drogas. A lista é enorme e não para por aí, mas deixa claro que a direção sabia dos impactos negativos da plataforma, mas mesmo assim preferiu não agir, como quando os relatórios mostraram repetidas vezes que o Instagram é extremamente prejudicial para a saúde mental de adolescentes, ao mesmo tempo em que a companhia defendia em público que não havia problema algum. Os perigos das redes sociais são muito bem apresentados no documentário O Dilema das Redes, no Netflix. Claro que também existe uma longa discussão se é a própria empresa Facebook que deve julgar o que é certo ou não, e se as suas plataformas devem ou não ser um lugar livre para as pessoas se expressarem e compartilharem o que quiserem. Mas o Facebook não é a única Big Tech a coletar dados de usuários, e existe uma grande chance de que outras empresas de tecnologia não tenham uma conduta muito diferente da do Facebook. O Google mesmo pode ser um exemplo disso. Ele é tão grande quanto o Facebook, é amplamente utilizado e também coleta dados pessoais dos usuários, com o mesmo propósito de usá-los na otimização de anúncios. Ou mesmo a Amazon, que basicamente espiona seus clientes, como a gente falou nesse outro vídeo aqui no canal, que você pode conferir no link da descrição.
Isso tudo mudou muito a imagem do Facebook e a relação da empresa com o público em geral só piorou. Com os investidores não foi diferente, já que todos esses episódios afetaram de alguma forma o desempenho da companhia, que refletiu no mercado financeiro. Mas o maior golpe da história do Facebook só aconteceu no início de 2022, quando Mark Zuckerberg divulgou os últimos relatórios da empresa, que demonstraram no papel o que já vinha sendo percebido por muitos na prática. O desempenho ruim da empresa foi responsável por uma queda nas ações de 230 bilhões de dólares da noite para o dia, quantia maior do que o PIB da Nova Zelândia em 2020 e resultado direto da perda de confiança por parte dos investidores em relação à capacidade do Facebook de se recuperar nos próximos meses ou anos. O que muitos investidores temem é que essa queda seja só o início da derrocada do Facebook, associada à migração das pessoas para outras plataformas, como o próprio TikTok, potencializada por uma espécie de crise de credibilidade. 2020 e 2021 foram anos em que a pandemia fez com que as pessoas ficassem mais tempo em casa, o que aumentou o tempo de uso das redes sociais. Mesmo assim, os resultados do Facebook foram piores do que os resultados pré-pandemia. A cereja do bolo, que acabou dificultando ainda mais as coisas para a empresa, foi um sistema lançado recentemente pela Apple, chamado de App Tracking Transparency. Dona de uma parcela considerável dos smartphones que são comercializados para o público, o ATT faz parte da estratégia da Apple para se desvencilhar dos escândalos envolvendo vazamentos de dados e da falta de transparência associados às Big Techs, grupo do qual ela, curiosamente, também faz parte. O recurso informa os usuários do iOS quando determinado aplicativo deseja compartilhar suas informações com terceiros e oferece a opção de impedir essa ação, o que acaba impactando diretamente na receita de empresas como o Facebook. O grande poder dos anúncios do Facebook, além das super segmentações, sempre foi a capacidade de medir exatamente os resultados obtidos. A capacidade de medir minuciosamente a quantidade de vendas geradas, leads cadastrados, em quais páginas eles estão parando e onde, no meio dessa jornada do consumidor, precisa ser otimizado. Diante disso tudo, quais são as chances do Facebook sobreviver? O envolvimento quase que constante em diversos escândalos prejudicaram tanto a reputação do Facebook que ele resolveu alterar o nome para Meta, o que aparentemente não pegou muito. Mas não foi somente uma mudança de nome, eles estão fazendo o possível para se desassociar da ideia Facebook, através de uma repaginada total que envolve uma aposta meio audaciosa, meio bizarra, o metaverso. O metaverso seria um universo fictício que incorporaria a utilização de tecnologias como realidade virtual, tanto para criar uma réplica fiel do mundo real, quanto para criar mundos de fantasia como em jogos eletrônicos. A apresentação do metaverso foi motivo de piada, porque é algo muito distante da realidade. Primeiro que precisa de equipamentos como o próprio Oculus, empresa que também foi adquirida pelo Facebook lá em 2014. Só o equipamento custa em torno de R$3.000 aqui no Brasil. E segundo, que é algo totalmente distante da realidade, que busca desconectar a pessoa do mundo físico, enquanto um celular ou computador são coisas de utilidade diária, e neles as redes sociais são apenas uma extensão do mundo real. Fora que os relatos indicam que usar esses equipamentos são extremamente cansativos para os olhos, podem causar dor de cabeça e tontura, fora os riscos à saúde no longo prazo. E além disso, toda a criação do metaverso foi muito criticada também porque as pessoas não estão mais caindo no papo do Zuckerberg quando ele fala sobre privacidade, já que os escândalos envolvendo o Facebook são muito bem conhecidos e todo o desenrolar desses escândalos provam que eles não estavam nem aí para os usuários. Então, por que iremos confiar agora? Se as pessoas estão céticas, os investidores também. Esse é um investimento de completa incerteza, que pode vir a ser algo de grande potencial, mas nesse exato momento é mais visto como um grande risco do que como uma grande oportunidade. Mesmo assim, essa tem sido a aposta do Mark Zuckerberg, responsável por coordenar os planos de longo prazo da empresa, o que significa que a maioria das decisões tomadas pelo Facebook daqui em diante levarão fortemente em consideração a viabilização do tal metaverso. Claro que eles também estão tentando se adaptar às mudanças, mas foi exatamente o que o Orkut e o MySpace fizeram quando o Facebook começou a invadir o espaço deles. O Facebook tem de tudo um pouco, mas quem que acessa ele para assistir vídeos, quando existe o YouTube, que é especialmente feito para isso e é muito superior? Quem vai usar o Messenger no lugar do WhatsApp? Quem usa o TikTok com frequência sabe que ele é muito superior aos Reels do Instagram.
A tendência de uma plataforma que tem tudo parece cada vez menos atrativa, quando plataformas independentes são muito melhores em fazer uma coisa específica. E aí, o que você acha que vai acontecer com o Facebook? Vai seguir essa tendência ladeira abaixo ou vai conseguir se adaptar? Comenta aqui embaixo e já me diz se você usa o Facebook diariamente. Para descobrir como a gente produz vídeos como esse aqui, da pesquisa ao roteiro e edição, confere uma aula grátis minha no primeiro link da descrição. Agora, se você acha que só uma grande empresa consegue enfrentar uma empresa gigante como o Facebook, sinto em te dizer que você está errado. É possível sim enfrentar grandes empresas mesmo começando pequeno. Para entender como isso é possível, confere esse vídeo aqui na tela, ó, que é exatamente isso que eu te conto lá. Aperta nele aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.